Bom dia, irmãos. Que o Senhor seja louvado porque você veio. É uma alegria vê-los e tê-los na casa do Senhor. É uma alegria ver amigos que há muito tempo não vejo. Mas eu estou em casa. Essa é a minha igreja. Quando eu vim do interior para cá, essa era a minha igreja. Aí depois a Cedília ficou como diretora da igreja da escola de Vila Nova. E a diretora participa da comissão da igreja. Aí teve que mudar para a igreja de Vila Nova. E o clube em funcionamento, eu tive que ir. Mas as pessoas perguntam por que a minha turma de pescada ainda é daqui, que os meus amigos mais chegados são daqui. Eu falo, porque onde está a sua vontade, o seu tesouro, ali está seu coração. É uma alegria estar. É uma alegria participar desse momento tão especial na vida de vocês, mamãe. E quando Chibiu, Deus Ivânio me convidou para esse momento, costume do cachimbo. Quando Deus Ivânio me convidou para esse momento, eu fiquei pensando em muitos detalhes e como começar esse momento. Em exaltando as qualidades de mãe, isso é sempre feito. Mas então, eu gostaria de ver de uma maneira diferenciada, assim como criação, momento de criação, a bênção e o privilégio de ser mãe e vermos juntos o prêmio maior dessa mãe, ser filho, essa responsabilidade. Então, presta atenção em que contexto a mulher entrou no plano da criação. O Senhor fez tudo maravilhosamente bem, e tudo quanto fizera era muito bom. Determinou a Adão que colocasse o nome nos animais. E Adão começou então a sua tarefa de colocar o nome nos pares, nos casais. E todo casal que se apresentava a Adão, que ele colocava o nome, ele olhava para o casal e olhava para ele. Ele olhava para o casal e olhava para ele, e ele estava só. Então foi nesse contexto de algo especial na obra da criação, ou nesse contexto, na obra especial de um Criador magnífico, que entrou a mulher. Foi como que a joia, a última pincelada, a preciosidade, ou algo que desfez a mancha de tristeza na criação. Criou então a mulher de uma forma especial e magnífica. E quero te contar exatamente como foi que isso aconteceu. O relato diz assim: o Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão, retirou então uma costela do lado e fez a mulher. E ele fez e não entregou diretamente a Adão. Diz também a palavra do Senhor que na viração do dia, todos os dias na viração do dia, o Senhor vinha conversar com Adão. Nesse dia, o Senhor tinha feito Eva, colocou Eva atrás de um arbusto. Colocou a mão no ombro de Adão e eles começaram a conversar e passear pelo jardim. Quando se descortinou atrás do arbusto Eva, consigo imaginar Adão falando assim, exatamente como você fez no dia em que olhou nos olhos da mãe dos seus filhos. Sem palavras. Para Deus, para Eva, Senhor, que maravilha! Desse jeito, você olha para alguém e imagina, gostaria muito que ela fosse a mãe dos meus filhos. E é assim, nesse contexto, que você entra depois de mulher mãe.
Você é tão especial que às vezes foge ao seu entendimento a grandiosidade do seu lugar na criação, na convivência e na formação de educação infantil e relacionamento humano. O filho chamando a mãe: mãe, cadê meu tênis? Mãe, cadê minha camisa? A menina: mãe, cadê minha boneca? Mãe, a comida está pronta? Mãe, você me leva? Mãe, você faz? O filho chamando a mãe. Agora o filho chamando o pai: pai, cadê a mãe? Você não tem ideia quem é você nas nossas vidas, mas precisava ter. Olha, dizem os estudiosos e entendidos que na dor do parto um homem ficaria louco ou morreria. Não suportaríamos essa dor. Começa aí a sua diferença. Mas eu gostaria de falar de uma mãe nesta manhã nas nossas considerações. E a mãe da Bíblia que nós vamos considerar é Ana. Mas antes disso, eu quero te falar sobre a definição de filho, sobre a ótica de José Saramago, um poeta escritor que foi Nobel de Literatura. José Saramago. Isso é como se fosse uma mãe dizendo, é como a expressão de ser mãe e a coragem de ser mãe. Porque antes de ser mãe, você sabe disso. Você tem consciência disso. E, no entanto, você ainda topa e encara ser mãe. Porque se você fosse analisar com todos os pontos, em todas as minúcias da cruz que é ser mãe, dificilmente você aceitaria ser mãe. Ou uma pessoa que não fosse mais anjo do que pessoas, aceitaria algo tão pesado, digamos assim, nesse acompanhamento. José Saramago diz assim, ó: filho é um ser que Deus nos emprestou para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos e sem nenhum interesse. Filho e mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Não é igual, mas é o que mais se aproxima. Ninguém nesse mundo abre mão de tantas coisas sem nenhum interesse, sem esperar nada em troca, do que uma mãe por um filho. Todas as noites de sono mal dormida nunca foram cobradas. Todas as lágrimas derramadas por não saber onde esse filho está nunca foram cobradas. Nenhum momento de desobediência, nenhum momento de ingratidão nunca foram cobradas. Nenhum ato de injustiça de um filho para com a mãe quebrou ou diminuiu esse amor. Absolutamente não. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Você lembra que nós mudamos os nossos vocabulários quando os filhos nascem? Nós mudamos as nossas vontades quando os filhos nascem. Os filhos também mudam as nossas vidas. E mesmo diante de todos esses momentos, são os filhos que fazem os olhos da mãe brilhar com intensidade. Precisamos aprender a ter coragem, e os filhos nos ensinam. Quantas coisas uma mãe não faz, ou um pai não faz, e depois faz para proteger os filhos. Isso mesmo, ser pai e mãe, ser mãe principalmente, é o maior ato de coragem que alguém demonstra sem palavras. Que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente, e do medo de perder algo tão amado.
de sofrer com as dores dos filhos. O filho cai, chora, a mãe chora junto. O filho cai, rala, a mãe vai passar um remédio, dói na mãe também. Às vezes precisa chamar a atenção, dar uma palmada, dói mais na mãe do que no filho. Aí depois ele termina dizendo assim: o medo de perder algo tão amado. Mas perder como? Se no começo nós dissemos que os filhos são um empréstimo de Deus na nossa vida. Ser mãe é muito bom para o poeta inocente, mas ele que quiser que experimente. Nenhuma palavra, nenhum livro, nenhuma definição conseguirá alcançar a definição do que é ser mãe. Cada mãe sofre e padece. Cada qual no seu canto padece o seu tanto. Mães que têm a vida inteira de alegria, mães que têm a vida inteira de dificuldades, mas nenhuma delas ama mais o filho que a outra. Quando eu ainda era da igreja do Coimbra, nós fazíamos um trabalho lá no Sepaigo, e eu fui com o pessoal da Central, durante um ano eu participei lá. A gente ia no sábado à tarde, e um dia nós estávamos na sala de espera, e tinha uma senhora com a vasilhinha, e a mão dela tremia um pouco. Eu cheguei, sentei perto dela, coloquei a mão nela e falei: calma, calma. A senhora está tremendo por quê? Aí ela baixou a cabeça assim, não respondeu não. Uma senhorinha já de idade, eu coloquei a mão no ombro dela, eu falei: fica tranquila, isso aqui dá medo mesmo, mas fica tranquila. Por que a senhora está nervosa? Ela falou: não, eu não estou nervosa com medo do lugar, é porque aconteceram algumas coisas e o meu filho está preso, e é a primeira vez que eu vou visitá-lo. Eu falei: mas o que aflige? Ela falou: é que eu não sei se ele vai me receber ou não, porque as últimas vezes que nós nos encontramos, ele começou a roubar as coisas de casa e vender. Ele começou a usar drogas. E a última coisa que ele queria vender era a televisão, e eu disse para ele que não, que essa não, porque era a única diversão que eu tinha em casa, que essa eu não ia deixar. E ele quebrou a televisão, me jogou no chão e disse que odiava ter tido uma pessoa como eu na vida dele. Então não sei se ele vai me receber. Eu falei: não, fica tranquila, ele vai receber. Mas fiquei preocupado, e quando nós entramos, eu continuei a uma distância acompanhando aquela senhora. Quando nós chegamos perto, no pátio onde estavam os detentos, um moço levantou a cabeça assim, lá do fundo, levantou a cabeça assim, olhou. Aí olhou para um lado, olhou para o outro, olhou de novo, como que não acreditando, saiu correndo no meio de todo mundo assim, abraçou aquela senhora, mas abraçou bem forte aquela senhora assim, chorava, ajoelhou e disse assim: mãe, você me perdoa? Mãe, você me perdoa? Ela levantou ele e falou: eu não tenho de que te perdoar. Eu te amo, filho. Eu não tenho de que te perdoar. Aí, aquele moço disse assim: mãe, você me tira daqui? Aí ela disse assim: filho, eu não tenho como te tirar. Eu só tinha como não deixar você vir para cá. E eu tentei. Desesperadamente eu tentei. Mas você não quis me ouvir. Mas eu te amo. Mãe, você vem todos os dias de visita me ver? Todos os dias da minha vida em que eu puder estar com você, eu vou estar. Isso é ser mãe. Isso é a mãe que você tem. Isso é a mãe que você briga. Isso é a mãe que você não dá valor, enquanto não é pai ou mãe. Eu me lembro de um amigo, na casa de um amigo, ele sentado falando assim: a coisa mais ruim do mundo é a tal de mãe. Menino vai dormir, menino vai comer, menino vai tomar banho, menino vai isso, menino vai... Mãe só manda. Mas todos os mandados de mãe é algo especial na sua vida. É algo muito especial na sua vida. Você não sabe o quanto uma mulher almeja ser mãe. Incrível isso, parece incoerente. Pedindo para ter dificuldades? Não,
é porque é só nesse momento que é desenvolvido essa característica de um amor tão especial, tão grandioso. E quero mencionar um pouco Ana, mais uns 5, 10 minutos de Ana. Mas antes quero mencionar Samuel. Samuel foi o último dos juízes, o primeiro dos profetas. Era homem de profunda piedade e discernimento espiritual, inteiramente dedicado à realização dos propósitos de Deus referentes a Israel. Embora não fosse da linhagem araônica, sucedeu a Eli no ofício sacerdotal. Alguns historiadores dizem que ele foi o primeiro a estabelecer uma instituição para o treinamento de jovens para a chamada profética. Foi chamado para guiar Israel em uma das maiores crises de sua história. Chegou quase à estatura de Moisés em dirigir o povo de Deus, sem qualquer vontade da sua parte, sem pedir ou exigir nada. Viu-se no papel de fabricante de reis, pois foi comissionado a ungir Saul, o primeiro rei, e então a Davi, o maior dos reis. Ele foi o rei, o profeta entre a transição de juízes e reis. Agora, quem foi a mãe de Samuel? Ana. Você conhece a história de Ana? Ana tinha um marido que tinha outra mulher. 1 Samuel, capítulo 1. E essa outra mulher se chamava Penina. E quando eles subiam para a adoração do sacrifício que fazia o seu marido, Elcana, ele dava uma porção dobrada para Ana e dava para Penina e os filhos. Isso Penina fazia e espezinhava a Ana, e Ana chorava muito. Ana chorava e se sentia muito ofendida, porque era duro as palavras de Penina. E era muito ruim ser estéril no contexto da sociedade israelita. Era como se Deus não olhasse para a vida daquela mãe. E um dia, diante de tantas dificuldades, Ana foi até de frente ao templo e o profeta Eli estava sentado ali e ela começou a balbuciar. Orava com o coração e só balbuciava e chorava, a ponto dele pensar que ela estava embriagada. E ela disse: não estou embriagada, eu só tenho um coração sofrido. Incoerente isso, um coração sofrido por não ser mãe, um coração sofrido por não ter tantas dificuldades, procurar para si mesmo tantas dores, tantas dificuldades. Mas isso aconteceu. Ele disse: então, que seja feita a tua vontade, que o Senhor faça a sua vontade. Aí nós começamos a história de Ana já com Samuel. Normalmente, no próximo ano, Elcana convidou-a para subir para a adoração. Ela disse: não, eu vou amamentar o menino até desmamar. Depois que o menino desmamar, aí eu vou levá-lo e ele vai ficar no templo. Eu ofereci e dediquei esse menino a Deus. Você precisava fazer isso com seus filhos. Você precisava, nas suas orações de joelho, que toda mãe faz, não pedir mais nada, mas entregar o seu filho na mão do Senhor. Não há nada mais poderoso nesse mundo do que a oração de uma mãe de joelho por seus filhos. Nós temos conhecimento de muitos milagres, de muitas coisas que aconteceram, dos filhos sem a mãe saber onde está, e os anjos do Senhor protegê-los, tirá-los de enrascadas, livrá-los de acidentes, livrá-los de briga, porque num determinado momento da noite, a mãe assustada acorda lembrando do filho e se põe de joelho a orar, porque se tem alguém que nunca desiste de um filho, é uma mãe. E eles dizem que era comum um garoto mamar até os 3 anos. E alguns historiadores acham que por ter que levar Samuel e deixá-lo no templo, a mãe alongou isso um pouco mais, até uns 4, 5 anos mais ou menos, e levou-o e deixou lá.
abriu mão dessa preciosidade, deixou esse menino lá, ia ver esse menino uma vez no ano, mas não importa, o importante é você saber que o seu filho está bem, e que os filhos são emprestados, e que um dia você tirou alguém da casa dos pais, e agora é hora de você deixar sua menininha aí. Um dia você saiu da casa dos pais para levar alguém com você, e agora é hora de alguém ir e levar. Não é muito fácil quando a gente passa pela síndrome do ninho vazio, que os filhos vão, mas eu te garanto que nenhum de nós, por mais preparado que sejamos pela vida, estamos preparados em deixar os nossos filhos ir. E consigo imaginar o coração de Ana, o que aconteceu no momento de despedir de Samuel, que seja com 3, 4 ou 5 anos. E fico imaginando o coração de Samuel. Eu tive nesse último feriado na casa da minha filha lá em São Paulo, e tem um neto de 1 ano e meio que gosta muito de bola. E nós saímos para vir embora à tarde e ele estava dormindo. Aí no outro dia eu liguei que nós chegamos bem e a Aline falou assim, é o vovô. Aí ele pegou o telefone na mão da Aline e falou, vem vovô, vem vovô, vem vovô. Jogou o telefone, correu, pegou a bola e foi para a porta, para já esperar. Consegue imaginar a falta que você faz na vida da sua mãe? Consegue imaginar alguém que mora na mesma cidade e fica 1 mês sem ir ver a mãe? Você consegue imaginar os gritos e as más respostas que você dá para a sua mãe? Para alguém que só te ama? Você consegue imaginar você no seu coração pensar assim? E isso está escrito no livro da sua vida. E você não precisa falar para sua mãe, mas se isso aconteceu na sua vida e para ser apagado do livro da sua vida, você precisa chegar nesse anjo, nessa pessoa especial, dá um beijo e fala assim, por favor, me perdoe. Não precisa falar o que é, mas fala, porque em certos momentos, com ódio, você falou assim, detesto ter essa mãe, eu podia ter outra mãe, não podia. O Senhor é todo poderoso e cada filho tem a mãe que merece. Se não fosse assim, você descambava, você se perdia, por isso você tem a mãe que merece. Então você precisa, para apagar do livro da sua vida, não precisa falar, mas você precisa abraçar e beijar a sua mãe e dizer, por favor, me perdoe, você é a melhor mãe do mundo. Samuel foi tudo isso, porque ele teve uma mãe especial. E o pai pode até pagar as contas, mas a formação de caráter é da mãe e responsabilidade da mãe. Mãe, que Deus te abençoe. E pode ter certeza de que só de ser mãe, você já é meio anjo. Por isso está muito mais perto do céu. Que Deus te abençoe. E que todas as dores e que todas as dificuldades não serão nada quando diante do Senhor você puder apresentar os seus filhos. Que Deus te abençoe. E que nesse dia especial das mães, todos os dias sejam lembradas como alguém inigualável na criação do Senhor. Que Deus te abençoe.